Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Ministro, em primeiro lugar queria dizer que a minha observação em relação ao tratado não é para valorizar. O Sr. Ministro conhece bem a nossa opinião em relação ao tratado, é apenas para assinalar, digamos, uma diferença de velocidade. Vou-lhe responder à pergunta que me colocou sobre porque é que não fizemos esta sugestão à Troika. É muito simples, porque o país tem um governo. Tinha na altura, bom ou mau, e agora também tem. E nós não aceitamos que estas instituições internacionais venham para o país como se viessem impor uma agenda, como fizeram, e, portanto, negociando com entidades que não são quem representa o país, que é o Governo. Digo-lhe de outra forma, Sr. Ministro, quando o seu Governo tiver de renegociar a dívida, não por iniciativa própria como devia fazer, mas por imposição dos factos e da realidade, nós, apesar de não gostarmos deste Governo, entendemos que é o Governo que tem que assumir essa função de representar o Estado português. E nós cá estaremos para dar a nossa opinião, as nossas propostas, as nossas discordâncias sobre a forma de o fazer. Mas é o Governo que representa o Estado português. E foi por isso que nós não fomos a essa reunião. Mas a questão fundamental aqui não é essa. É saber se o Sr. Ministro e o Governo entendem que é adequado ou não que haja uma ligação entre o que se paga todos os anos de serviço da dívida, já não estou a falar da renegociação dos montantes, dos juros e das taxas, mas em concreto deste ritmo de pagamento do serviço da dívida e a economia, e o crescimento económico e as exportações. Essa é que é a questão. Porque isso é um mínimo de racionalidade para um país que quer pagar, mas tem que ter condições para pagar. E não pode ter criado uma situação que, na prática, como todos sabemos à volta desta mesa, impossibilita, de facto, o pagamento a curto e médio prazo. Uma outra questão sobre o Eurogrupo. Enfim, o Sr. Ministro deu uma resposta habilidosa. Ficamos à espera de quando os dois países que referi concretizarem essa presidência rotativa, de ver então qual será, nessa altura, a posição do governo português, que agora não quer o Sr. Ministro exprimir. Quanto à questão da contratação e dos baixos salários, Sr. Ministro, mas repare que a precariedade laboral e aquilo que os senhores chamam a flexibilidade das leis laborais é uma forma de baixar salários. Oferecer isso é oferecer salários mais baixos. Porque, como é evidente, e é por isso que os salários baixaram 6,7% no nosso país, quanto mais desemprego há, quanto mais precariedade há, quanto mais fácil é despedir, mais é a rotação para salários, maior é a rotação para salários mais baixos dos trabalhadores. E isso é uma evidência. Hoje, um trabalhador que está desempregado e não tem subsídio de desemprego, menos de 300 mil têm subsídio de desemprego, é mais de 1.200.000 realmente desempregados. Todos estes que estão fora do subsídio de desemprego têm condições muito difíceis para resistir a uma baixa sistemática dos salários. E, portanto, flexibilizar as leis laborais é oferecer salários mais baixos. E é isso. E são sinónimos. Gostei muito também do Sr. Ministro falar do acordo social, como se sabe a nossa opinião em relação a esse que referiu, mas houve outros. Houve um, por exemplo, sobre o aumento do salário mínimo nacional. Foi o governo anterior. Nunca foi cumprido. Ou melhor, dizendo de uma forma mais rigorosa, nos últimos 2 anos não foi cumprido. E, portanto, não pode haver acordos que são cumpridos quando interessa, e o acordo social é muito importante, e depois os que não interessam a uma das partes desse acordo não são cumpridos. E bem precisaríamos nós, Sr. Ministro, de haver mais poder de compra dos trabalhadores e dos reformados da população em geral. Porque a quebra do consumo privado, a maior quebra do consumo privado desde que há registros, que é desde 1954, que nós vamos ter este ano, é bem o sintoma de como o país está a afundar. E nós valorizamos, sem dúvida, as exportações e também a questão da diversificação dos mercados e de não dependermos tanto do mercado da União Europeia. Isso é importante. Mas é evidente que o que é decisivo para a recuperação da nossa economia, indispensável, é o mercado interno. Não há melhor mercado interno sem mais poder de compra para as pessoas, e o poder de compra vem dos salários e vem das reformas, vem da disponibilidade de meios para subsistir, para consumir, para ter a sua vida organizada. E é aqui que está o grande problema. Só para... Queria concluir, Sr. Deputado. Sim, vou já concluir, Sr. Presidente. Só tenho uma intervenção nesta ronda, mas vou ser rápido.